Fala galera, aqui é o Thiago e dando continuidade com nossas aulas de história, hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial é o nome de uma série de mudanças nas atividades produtivas que se iniciaram por volta da década de 1760 na Inglaterra. Bom, naquela época e nas décadas seguintes, o processo de produção foi acelerado por diversas invenções cujo o ponto central era a utilização do motor a vapor. Bom, a Revolução Industrial ela não foi uma revolução apenas no aspecto econômico, mas ela também trouxe uma série de mudanças sociais, políticas e culturais em todos os lugares onde ela ocorreu. Bom, vamos começar então, vamos tentar entender como era o modo de produção antes da Revolução Industrial. Bom, como nós sabemos, os produtos eram feitos a partir dos artesãos. Bom, os artesãos, eles obtinham a matéria-prima e eles trabalhavam inteiramente no processo de produção daquele produto. Bom, porém, com o avanço da burguesia, a burguesia acabou interferindo nesse processo. Como nós sabemos, a burguesia era composta basicamente, principalmente por comerciantes, e esses comerciantes, eles acabaram por substituir isso do artesão, e eles compravam o produto do artesão e vendiam. Então, o artesão ele acabou ficando mais restrito a apenas produzir os produtos. E, aos poucos, a burguesia começou a organizar espaços específicos para a produção. E assim surgiu a manufatura. Bom, a manufatura, esse sistema funcionava da seguinte forma. Começaram trabalhando vários artesãos, e em vez deles receberem pelo o preço do produto acabado, eles recebiam pela hora de trabalho que eles trabalharam. Assim, eles tornaram-se assalariados e eles passaram a receber pelo número de horas trabalhadas. Bom, nas manufaturas, os patrões eles eram os donos das instalações e das ferramentas e, por isso, eles comandavam toda a produção. E o trabalho ele era dividido em etapas. Agora, uma mesma pessoa ela não era responsável por desenvolver todo o produto, mas apenas uma parte restrita da produção daquele produto. Bom, com isso, os artesãos acabaram sendo substituídos aos poucos por trabalhadores normais que sabiam executar apenas aquele tipo de tarefa. Bom, e gradualmente o artesanato acabou sendo substituído pela manufatura, que era uma forma mais rápida e mais eficiente de produção. Ok. Com as manufaturas, os burgueses eles puderam controlar e acelerar o trabalho dos artesãos. Porém, um sistema foi muito importante para esse desenvolvimento e ele foi capaz de multiplicar a velocidade e a eficiência de produção. Esse sistema foi o sistema de fábrica. Bom, nesse novo sistema eram utilizados galpões enormes, onde os trabalhadores se dirigiam e lá eles encontravam ferramentas e instalações muito bem organizadas, na forma de que cada trabalhador tinha o seu espaço e sua função muito bem definida. Bom, além disso, a Revolução Industrial também permitiu o surgimento de diversas máquinas. Essas máquinas eram umas engenhocas muito doidas que elas tornavam mais rápida a produção. Bom, os primeiros mecanismos eles eram compostos por engrenagens e roldanas enormes que eram movimentadas pela força humana. Bom, e as máquinas elas conseguiram aumentar muito a eficiência das fábricas na época. Bom, o grande exemplo de máquina que temos nessa época era a máquina de tear mecânico, que basicamente auxiliava em uma fábrica de tecidos. Bom, agora que nós entendemos a mudança causada no modo de produção pela Revolução Industrial, vamos tentar entender o porquê a Inglaterra foi pioneira nessa revolução. Bom, vamos tentar entender o contexto da Inglaterra na época. Bom, a Inglaterra acabou investindo muito em tecnologia e com isso eles acabaram desenvolvendo alguns equipamentos. Dentre eles, o mais importante para essa revolução, o motor a vapor. Bom, além dessa parte das questões técnicas, nós devemos considerar também alguns aspectos econômicos, sociais, políticos e mentais da Inglaterra. Bom, talvez o fator fundamental da Revolução Industrial ter começado na Inglaterra foi
estabilidade econômica do país. Bom, a burguesia inglesa, ela conseguiu acumular um capital enorme. Bom, isso ocorreu por conta de diversos aspectos. Um dos aspectos foi a soberania naval inglesa. Outro aspecto, talvez este o mais importante, tenha sido as revoluções inglesas. Como nós estudamos na aula passada, as revoluções inglesas foram um processo que marcaram o fim do absolutismo inglês e a ascensão da monarquia parlamentarista. Só que a ascensão da monarquia parlamentarista, ela marca também a ascensão da burguesia na política. Agora, a burguesia estava muito ligada com a política da Inglaterra. Por conta disso, eles acabaram tomando diversas medidas políticas que favoreceram o seu acúmulo de capital. Por isso, a burguesia conseguiu ficar ainda mais rica. Bom, ok. Agora que nós entendemos esses aspectos, vamos voltar para o outro lado. A geografia da Inglaterra também ajudava muito. Bom, apesar da Inglaterra não possuir muita matéria-prima, eles são muito ricos em carvão e ferro. Carvão e ferro são justamente as matérias-primas mais importantes que eles são as matérias-primas que foram mais utilizadas durante a Revolução Industrial. Então, isso foi uma mão na roda. Bom, além disso, algumas políticas inglesas favoreceram o surgimento de um grande contingente populacional que seria uma mão de obra muito, muito grande para essas fábricas. Bom, uma dessas políticas foi a política de cercamento. A política de cercamento foi uma política que basicamente confiscava algumas terras de uso coletivo na Inglaterra e meio que expulsava os trabalhadores do campo dessas terras e meio que os obrigava a buscarem novos meios de trabalhar. Portanto, esses trabalhadores, eles acabaram migrando para as cidades. Bom, então, vamos tentar fazer uma contextualização da Inglaterra na época. A Inglaterra tinha um grande acúmulo de capital por meio da burguesia. Ela havia desenvolvido alguns avanços tecnológicos, como o motor a vapor. Ela tinha um grande contingente populacional que servia como mão de obra. E, além disso, eles tinham uma vasta matéria-prima. Bom, por fim, na Inglaterra nós temos ainda o puritanismo. Bom, como nós sabemos, o puritanismo ele é uma religião protestante, porém, como nós também vimos nas revoluções inglesas, o puritanismo ele não é o ramo protestante majoritário do país. Porém, o puritanismo ele ganhou um forte impulso um pouco antes da Revolução Industrial, porque a crença dos puritanos eles contribuiu muito para o desenvolvimento capitalista. Pois o puritanismo, eles incentivavam muito o trabalho e a poupança, pois eles acreditavam que o enriquecimento era uma demonstração de que Deus está com você e de que sua alma vai ser salva. Então, isso acabou sendo uma motivação ainda maior para os ingleses trabalharem. Bom, e como era o trabalho dos primeiros operários? Basicamente, os trabalhadores tinham longas horas de trabalho, algo em torno de 14 a 16 horas de trabalho por dia. Além disso, eles viviam em um ambiente eles trabalhavam em um ambiente muito insalubre, de alta periculosidade. E, além disso, os salários eles não eram tão altos. Isso obrigava a maior parte das mulheres e das crianças a trabalharem. Então, pode-se dizer que havia um trabalho infantil muito grande e havia um baixo salário. Bom, agora vamos tentar entender quais foram as consequências da Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial, ela marcou uma nova forma de relação de trabalho. Agora, o trabalhador não é mais um artesão. Ele não domina mais todos os processos produtivos de um produto. Bom, agora ele sabe fazer apenas aquilo que ele trabalha. Ele não tem noção nenhuma do que acontece antes do produto chegar até ele e não tem noção nenhuma do que acontece quando o produto sai dele. Bom, além disso, pode-se dizer que um dos aspectos mais importantes dessa revolução foi a consolidação do capitalismo. Bom, o sistema capitalista que começou desde ali do início do mercantilismo, agora ele se estabeleceu por fim e agora ele é o sistema econômico vigente por
toda a Europa, por todos os lugares que essa revolução se espalhou, ele serviu de base para a consolidação desse sistema econômico. Além disso, essa revolução foi muito importante para a industrialização dos países que ela passou, pois agora o sistema produtivo não era mais manual, e sim por fábricas. Além disso, essa revolução trouxe foi marcada por um êxodo rural muito grande, assim como uma urbanização muito grande. A maior parte da população do campo migrou para os centros urbanos e assim houve um crescimento demográfico muito grande nas cidades. Bom, por fim, apesar de diversos aspectos aparentemente negativos, a Revolução Industrial ela trouxe diversos avanços na área da medicina, na área do transporte, na área da comunicação, entre outras. Bom, para você ter noção, apesar de parecer que foi uma coisa muito ruim, a Revolução Industrial ela acabou aumentando, como o país acabou ficando muito mais rico, a expectativa de vida da sua população aumentou muito. Então, apesar dos trabalhadores serem submetidos a períodos de trabalhos muito longos, a sua expectativa de vida relativamente aumentou muito. Tanto que a Inglaterra acabou sendo o país com a maior expectativa de vida da Europa. Bom, por fim, surgiram também alguns movimentos operários. Bom, dentre esses movimentos operários, vamos citar os dois principais. O primeiro, nós temos o movimento ludista. O movimento ludista foi um movimento radical. Bom, os seus protestantes, eles não aceitavam a utilização de máquinas nas fábricas, pois eles acreditavam que as máquinas elas estavam ali para substituir os trabalhos das pessoas e, portanto, elas estavam ali para roubar seus serviços. Então, os ludistas, eles ficaram conhecidos como quebradores de máquinas, pois nos seus protestos eles invadiam fábricas e destruíam as máquinas. Bom, além disso, nós temos o movimento cartista. Bom, o movimento cartista, diferente do movimento ludista, ele foi um movimento mais sério e mais bem organizado no ramo político. Bom, esses protestantes, eles exigiam melhores condições de trabalho e de serviço, como, por exemplo, um tempo menor de horas de trabalho, um aumento salarial e proibição de trabalho infantil, por exemplo. Além disso, eles exigiam direitos políticos para os trabalhadores, pois na época na Inglaterra os trabalhadores comuns não eram permitidos, não podiam simplesmente votar. Bom, pessoal, essa foi a aula. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato ou comigo ou com a Clara, que é a nossa monitora. Além disso, não deixem de ler o material escrito. E, por fim, por favor, vão no caderno da monitora e façam os exercícios no decorrer da semana. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.